Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação sempre estar compartilhando aprendizados, trazendo um pouco desse conhecimento da psicologia e hoje nessa noite trazendo um tema muito relevante, um tema que eu vejo na vida da clínica que talvez para muita gente seja desafiador expressar as emoções. Quando fala de emoções, algumas pessoas vão ter a visão que isso você talvez não tenha o controle, talvez não esteja no seu comando, né? Aí vem uma outra questão: emoções e sentimentos. Será que tem diferença entre emoções e sentimentos? Existe uma forma adequada da gente expressar nossas emoções? E quais são as formas inadequadas de expressão? E aí eu vou trazer também algumas curiosidades em relação às emoções nessa noite. E a gente pode se questionar: quantas emoções existem? Algumas linhas teóricas vão dizer que existe X emoções. E hoje eu vou trazer, na verdade existe 5, aonde dessas 5, 4 são emoções básicas, segundo uma teoria. E a gente pode pensar também, não saber expressar as emoções é uma doença? Seja bem-vindo. Então é uma questão: será que não saber expressar as emoções é uma doença? O que eu vejo de fato na clínica muita gente não, assim, é desafiador expressar as emoções. A gente vai ver um pouco mais isso nas relações amorosas, nas relações das pessoas mais próximas, irmãos, pai, mãe. Então isso principalmente vai afetar as nossas relações. Então, a partir disso, é bem interessante a gente dar atenção a isso. Então vou falar para vocês, Andréa, seja bem-vinda. Eu vou falar para vocês quais são as 5 emoções que seria básica para a gente poder pensar as emoções. Primeiro ponto é alegria. A segunda é afeto. Terceiro, medo, raiva e tristeza. Como diferente de algumas pessoas pensam, não existe raiva, não existe emoções negativas. Aí eu citei agora, a raiva. A gente pensa que a raiva é uma emoção ruim, que faz mal. A emoção em si, ela não faz mal, ela não é ruim. O que acontece é a expressão dessas emoções, que pode ser adequada ou inadequada. Existem consequências em relação a essas emoções. Então, uma raiva descontrolada pode levar a matar alguém ou fazer algo com alguém de uma forma descontrolada, e isso pode gerar consequências. O medo em excesso, ele pode paralisar, e esse paralisar pode acontecer algo de ruim. A pessoa está dirigindo, por exemplo, sente medo, paralisa, larga o volante, e aí algo de ruim acontece, por exemplo. Então a emoção em si, ela foi criada para ser expressa. A gente adoece por não expressar as emoções. Muitas teorias vão defender essa questão da gente expressar, liberar essas emoções. Então a gente adoece por reprimir. A nossa sociedade, de uma forma geral, ainda existe uma diferença, da questão das mulheres e dos homens. Existe uma educação para os homens de reprimir. Por exemplo, homem não chora.
E a mulher, ela foi criada, né, de uma certa forma, a falar o que ela sente, né, para as pessoas que estão próximas. Então aí a gente já vê que essa questão, existe essa diferença em termos de expressão. Aí entra a questão da cultura, que vai influenciar a gente expressar ou não as nossas emoções. E eu vou trazer um dado bem interessante. Eu não sei se vocês conhecem o que é alexitimia. Não sei se vocês conhecem esse termo. É um termo que vem do grego, que quer dizer o quê? A letra A do início da palavra quer dizer negação. Alex é igual a palavra. E timos é igual a emoções. Então a negação, né? A negação da palavra, né? Da emoção. Ou seja, é não ter palavras para emoção. É você não saber falar, entender das suas emoções. A gente pode colocar isso também como um traço. Mônica, seja bem-vinda. Isso quer dizer o quê? Um traço de uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer as próprias emoções, as emoções das outras pessoas e diferir uma emoção da outra. Então esse termo, né, alexitimia, ele quer dizer isso, que é uma pessoa que não tem palavra para a questão da emoção. É o Anderson, né? Seja bem-vindo. Então, assim, é bem interessante a gente pensar que as emoções, quando a gente está conectado com as nossas emoções, a gente reconhece as nossas emoções, a gente vai poder gerir, lidar melhor, tanto com as nossas emoções, como com as emoções das outras pessoas também. E aí vem, né, um ponto importante que eu falei no início da live, existe uma forma adequada de expressar e a inadequada. Qual seria? Dentro dessas duas formas, o que a gente pode falar que a forma adequada ou inadequada em alguns momentos, por exemplo, a raiva, a pessoa acaba estourando, ela expressa a raiva de uma forma destrutiva, ela faz isso no intuito de se proteger, de reagir. Em vez, ela não está atacando ninguém, ela está se protegendo, ela está reagindo e se protegendo. Então é muito fácil a gente reconhecer uma pessoa que está nessa posição de uma forma descontrolada das emoções, a gente pensar que ela está atacando, que ela é algo pessoal para aquela pessoa que ela está falando, talvez gritando. Não é algo pessoal, é algo dela. Então a gente perceber, né, eu vou abrir um parênteses aqui em relação a isso, que às vezes a gente, qualquer expressão da outra pessoa, apesar, às vezes a gente está dialogando com essa pessoa, a gente está conversando com essa pessoa, e essa pessoa vem e com a reação, e como a gente está conversando com ela, aquilo pode nos atingir. Então nesse momento, tudo que ela fizer, ela está falando dela o tempo todo. Agora sim, tem uma escolha minha tomar aquilo para mim. Eu tomar aquilo como algo pessoal. Nesse momento, como eu tomo aquilo como algo pessoal, aí entra a questão eu posso me sentir ofendido, por exemplo. Aí vem uma outra diferença. Existe a diferença da ofensa e do ofendido. A ofensa está aqui, tá? Essa pode ser uma fala de uma pessoa, aí a ofensa está aqui. Eu tenho a escolha de
pegar essa ofensa e trazer para mim, ou então permanecer com que essa ofensa permaneça nesse lugar, na minha frente, ela não ultrapasse esse limite. Mas o que vai determinar isso? É a minha interpretação disso. É isso que vai determinar se eu pego ou não pego essa ofensa. Aí entra uma outra questão em relação às emoções, é a minha interpretação daquilo que gera o sentimento. Aí entra o que? A diferença entre emoções e sentimentos. A emoção é algo mais visceral, é algo que é mais instintivo. O sentimento, ele entra mais a parte de cognitivo. Por quê? Porque entra a parte cognitiva, aí entra a interpretação daquilo. Noélia, seja bem-vindo. Alexandra também. Então, nesse momento dessa interpretação, eu começo a trazer para o pensamento. E aquilo vai, né, gerar aquele sentimento. A partir disso, por isso que eu digo que sempre que a gente pode estar no comando das nossas emoções, que é através da interpretação. Tudo aquilo que eu interpretar, porque não é o fato em si, mas a forma como interpreto aquilo é que vai gerar a questão do sentimento. E a partir do sentimento vai gerar um comportamento. O que eu percebo na clínica, né, como psicólogo? Né, eu vou falar, né, o que eu faço, né, qual o tipo de trabalho que eu desenvolvo. Né, eu sou psicólogo, né, psicólogo clínico, né, sou coach integral sistêmico, sou analista de perfil comportamental. Então, todos esses conhecimentos me ajudam na parte clínica, na parte do desenvolvimento de pessoas, comportamentos, emoções. Então, assim, o que eu vejo, Luiz, seja bem-vinda. O que eu vejo na clínica? Eu vejo, né, pessoas sendo desafiador expressar as emoções. E o fato de ser desafiador, como eu falei no início da live, todas as emoções que não são expressas, ela pode nos adoecer. Se o caminho dela, né, o fato dela ter nascido, ela nasce, ela tem um caminho, que é o externo, é movimento, e eu guardo aquilo, e ela não tem como expressar, não ser expressa, ela pode somatizar no meu corpo. Ela pode criar o quê? Pode criar uma ansiedade, pode criar uma depressão, ela pode criar até um câncer. O câncer, tanto a depressão, uma das origens é a raiva contida. Uma raiva que seria para fora, a pessoa guarda. Então essa raiva, é como se fosse, já que eu não atingi o lado externo, eu vou agredir o lado interno. Só que eu estou me autoagredindo com essa raiva contida. Aí, nesse caso, a pessoa ela pode entrar em uma depressão. A questão do câncer é a questão de ressentimentos, mágoas, tristezas guardadas também. E como ela não foi expressa, ela também pode causar tudo isso. Então entenda que muitas das doenças ela pode ter a origem nessa não expressão. A gente pode pensar a princípio que uma coisa não tem a ver com a outra, mas se a gente for ver de perto, com detalhes, faz total sentido. Ainda mais eu, trabalhando na clínica, isso faz mais sentido ainda. Né? A questão, por exemplo, de ansiedade. Né? Uma pessoa com ansiedade, ela pode ter tremor, ela pode ter dores de cabeça, o coração palpitar, né? Ficar acelerado. Então, tudo isso são sintomas do corpo. Um cansaço excessivo. Então, todo esse sintoma foi as emoções e sentimentos que não foram expressos.
ela precisa sair de alguma forma. E na medida que a gente vai trabalhando isso na clínica, a gente vê o quanto de melhora. Por que eu vejo essa relação tão forte? Existe um diário das emoções que eu passo para alguns casos, né, na clínica, aonde há esse processo, há esse reconhecimento dessas emoções. E uma das coisas que melhoram é essa questão do saber lidar com as emoções. A gente acha que expressa as emoções para as outras pessoas. Eu vejo muitas pessoas falarem o seguinte: eu vou me comportar de tal forma, a forma como eu estou me comportando, o outro vai perceber. O jeito que eu não preciso falar, tá aí, ele precisa perceber. E o outro me conhece. Então você vê que nessa fala eu estou delegando ao outro uma percepção das minhas emoções, do que eu estou sentindo. Só que o processo é inverso. Eu preciso deixar claro, eu preciso expressar para esse outro as minhas emoções. Aí vem nessa mesma linha de raciocínio, eu vejo pessoas falando o seguinte, a forma de expressar, que talvez não seja a mais adequada. Fulano, você me deixou triste, você me deixou com raiva, você só faz isso. O outro, né, faz. O outro que faz você ficar. O outro faz você se sentir. E não é bem assim. Qual é a forma adequada para você expressar? Eu já estou trazendo uma forma mais adequada para que de fato você expresse essas emoções. Como seria isso? Fulano, eu fiquei triste quando você fez tal coisa dessa forma, você me falou aquilo, me magoou muito. Ou então, você fez tal coisa naquela situação, ou então você gritou comigo e eu fiquei triste, eu não esperava aquela reação de você. Ou então você me decepcionou. Então são formas de expressão que parte de você para outra pessoa. Essa forma adequada fala como você se sente. Eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, eu fiquei decepcionado. Em qual situação? Assim, assim, assim. Eu não gostei do que você falou. Ficou uma sensação, me passou uma sensação que você talvez estivesse me rejeitando. Então assim, aí eu abro isso para o outro, e o outro, né, abre o precedente para que o outro até veja uma situação que ele até estava despercebido, inconsciente. Possa ser que em outra situação ele não faça nada a respeito. Mas o mais importante é que você expresse essas emoções. Algo muito, muito relevante é o momento do perdão. Né? Algumas vezes eu já falei do perdão. É esse movimento de você se libertar da situação, se libertar daquele sentimento. E sempre é um movimento de você, ou para com a pessoa, ou diante da situação. Geralmente é algo do passado, que eu vou lá e volto, né? Vou no passado e volto, fico ali remoendo. No momento que eu libero, eu expresso o perdão, aquilo se libera. Ou seja, o perdão também é uma forma de expressão dessas emoções. Então assim, é importante a gente... Olha uma coisa bem interessante aqui que eu vou trazer para vocês. Nós precisamos melhorar o nosso vocabulário emocional. O que seria isso? A gente melhorar o vocabulário emocional. Eu acredito, né, talvez uma boa parte das pessoas nunca parou ou refletiu se o fato de você querer estudar mais sobre as emoções. O que é raiva, o que é alegria, o que é tristeza.
né? O que é medo, né? Procurar saber o que de fato são essas emoções, estudar de fato. Isso vai ampliar o seu vocabulário emocional. Então, assim, com essas, geralmente, né, o que acontece? Eu posso questionar vocês hoje, agora. Será que vocês estão expressando mais as emoções ou guardando as emoções? O que é desafiador para você expressar? O que aconteceria se você expressasse certas situações para essa outra pessoa? O que aconteceria? Você já se pararam para pensar nisso? Então, assim, é importante a gente estar sempre em contato com as nossas emoções. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço as minhas emoções, mais eu tenho a condição de lidar melhor com as minhas relações. Porque, basicamente, as nossas relações são emoções. Como eu falei, emoções é movimento, é conexão. Então, assim, quando eu falei o quê? Que se eu acumulo as emoções, pode o quê? Eu posso psicossomatizar essas emoções no meu corpo. Gerar doenças, câncer, depressão, ansiedade. E quando eu amplio isso de reconhecer essas emoções, o que acontece? Eu consigo enxergar melhor essas emoções. Eu consigo enxergar melhor essas emoções nas outras pessoas. E até o fato, né, eu vou falar aqui, existe vícios emocionais. Existe vício de bebida, existe vício de cigarro, existe vício, enfim, de N drogas possíveis, mas existe também vícios emocionais. Tem gente que é viciada em reclamar, tem gente que é viciada em só ver algo negativo das coisas, tem gente que é viciada em brigar, tem gente que é viciada em criticar, tem gente que é viciada em ser abandonada ou então abandonar. Então são vícios emocionais, né? É um desdobramento das emoções que a gente também precisa o quê? Quando existe um vício, a gente precisa não alimentar. Então, por exemplo, se uma pessoa tem o vício de brigar, eu reconheço isso na outra pessoa, eu vou fazer o quê? Eu não vou brigar com essa pessoa. Porque se ela tem o vício de brigar e eu brigo também, eu estou alimentando. E ela está o quê? Bebendo desse vício. Então tem aquela frase, né? Quando um não quer, dois não brigam. Porque o outro que não briga, ele não alimenta. Seja de reclamação, você vai estar nessa posição. A gente precisa entender essas nuances. E uma linha, assim, né? Eu acho que boa parte das pessoas conhece o Freud, que é o criador da psicanálise. Ele tem uma frase que expressa, ele vai falar na questão do amar e do afeto. Mas isso dá para a gente visualizar a parte das emoções, tá? Ele fala o seguinte em relação ao amar. Devemos começar a amar a fim de não adoecermos. Estamos destinados a cair doentes se em consequência de frustrações fomos incapazes de amar. Vou repetir, devemos começar a amar a fim de não adoecermos. Então, a parte de amar, para não adoecermos. E estamos destinados a cair se, em consequência das frustrações, ou seja, né, todo mundo, né,
em algum momento ficou frustrado nessa caminhada, nessa jornada do amar. Só que, baseado nessas frustrações, tem muita gente que pode ficar incapaz de amar. Mas a ideia é o seguinte: em última análise, precisamos amar para não adoecer. Ou seja, apesar do se machucar, apesar da frustração, apesar de uma série de coisas que pode acontecer nessa caminhada do amar, é muito melhor eu me arriscar a tudo isso e buscar esse amar do que não amar em momento nenhum. Porque esse não amar em momento nenhum pode me adoecer. Voltando, né, em outras palavras, focado na questão da expressão das emoções. Então, se eu não expresso, né, em vez do amar, eu colocar o expressar as emoções. Então, se eu não expressar as emoções, eu vou adoecer. Então, ele fala a mesma coisa com outras palavras. Porque o amar, a expressão do amar, é expressar. Já é uma emoção aí. Então, ele fala que a gente pode adoecer. Entendeu? E aí, a partir desse momento, entra a questão da inteligência emocional. Muitas pessoas também falam da questão da inteligência emocional. De que forma essa inteligência a gente precisa... Maria, seja bem-vinda. De que forma a gente precisa desenvolver a inteligência emocional? Porque você desenvolvendo a inteligência emocional, você vai poder ter a condição, estar no comando das suas emoções. Seria o quê? O primeiro ponto é você se conhecer, fazer essa caminhada interna, que eu falei o quê? É aumentar o vocabulário emocional. Lani, seja bem-vinda. Então, como é que você aumenta esse vocabulário emocional? É você estudando de fato as emoções, o que é tristeza, o que é medo, o que é raiva. Você vai, né, estudar isso, se aprofundar o quê? Para ter consciência, para você reconhecer isso. Então, esse é um caminho para você desenvolver as emoções, a inteligência emocional. E aí, a partir disso, praticar. Você aprende e pratica. Isso é um termo muito que a gente usa na parte do coach, mas que serve para muitas coisas, muitas vertentes de atuação também da psicologia. O aprender e o praticar. Então, baseado na inteligência emocional, o que seria essa inteligência emocional? Para que vocês entendam. É a minha conexão comigo mesmo, apesar, né, dos desafios que a gente enfrenta, o melhor que eu posso tirar de mim mesmo, baseado nessa conexão, apesar do que está acontecendo comigo. Essa é uma primeira via em relação a mim. A segunda via é como eu me conecto com as outras pessoas. Como eu tenho me conectado, como eu tenho tirado o melhor dessa conexão com as outras pessoas, apesar dos desafios que existem. E então a gente vai sempre falar o quanto a gente se conecta, a qualidade da conexão com essas pessoas. Thaisa, seja bem-vinda. Essa conexão. E como é que eu aumento essa questão? Eu aumento essa qualidade dessas conexões que eu tenho. Essa qualidade. Eu faço o quê? Eu começo a aumentar o meu vocabulário emocional. E, assim, se caso alguém tenha alguma dúvida, se sinta à vontade, né? A gente hoje, o tema é a importância de expressar nossas emoções. E aí eu posso questionar vocês. Será que vocês têm expressado as suas emoções da melhor forma possível? E o fato de poder guardar isso, quais são as consequências que vocês têm tido em relação a isso? Será que a raiva é algo ruim? Será que o medo é algo ruim?
E aí, para falar um pouco mais sobre isso, eu vou falar um pouco de cada uma, né? A alegria, até a alegria, se não for expressa, ela pode adoecer. O amor, como foi falado por Freud, o amor que não é expresso também, ele pode adoecer. O medo ele foi criado para nos proteger do desconhecido, dos momentos de perigo. Se a gente for parar para pensar, no momento de uma situação perigosa, o nosso corpo reage. O nosso corpo reage de que forma? Ou para lutar ou para fugir. Então, baseado nisso, esse medo, até um certo ponto, ele pode ser positivo. A questão é o excesso desse medo que pode, de fato, nos paralisar e ter consequências negativas. Por exemplo, a raiva. A raiva, ela tem um potencial também, se a gente canalizar de forma positiva, ela pode nos colocar em movimento. Porque a raiva, ele tensiona os nossos músculos. Então, é uma forma, né? E a forma descontrolada, como eu falei no início, é a seguinte, em relação à pessoa, ela pode se explodir, né? Tem pessoas que são explosivas, né? Acaba falando coisas que podem machucar as outras pessoas. O Anderson está perguntando, saber expressar as emoções é o mesmo que gerir? Sim, né? Vamos dizer que a expressão, você pode expressar suas emoções. A questão que é o quê? Ela nasceu e tem um caminho, tem um endereço, você expressou. No momento que você começa a expressar, você também reconhece. E você começa a ter vamos dizer, esse filtro. Porque você está em contato com ela, você está expressando. E no momento que você expressa, você reconhece. Você lida melhor com isso. E aí, com o tempo, você vai o quê? Gerir essas emoções. Pode um tímido se autotratar quanto ao expressar suas emoções? Uma forma que eu falei até no início, que é um caminho, né, de uma pessoa tímida, é essa coisa. Ela tem uma tendência a não falar, né? Ela não expressar para as outras pessoas, né, em uma conversa com alguém, talvez até de confiança. Então, essa mesma pessoa, já que essa expressão não está tão habitual, o que ela pode fazer para expressar as emoções? Ela escrever. É o diário das emoções, que eu chamo de diário das emoções, aonde a pessoa vai fazer o seguinte: ela vai escolher um momento do dia para expressar no papel e de forma escrita tudo que ela sentiu em tal situação, e sempre usando a parte das emoções. Falar, eu me senti triste na situação tal, dessa forma, eu não gostei, eu me senti muito mal. Então, quanto mais você vai escrevendo, vai expressando isso no papel, você vai entrando em contato com essa emoção. Então, eu não sei se alguém já teve a experiência, ou alguém já relatou para vocês, que algumas pessoas falam o seguinte: quando você tiver com muita raiva de alguém, você começa a escrever tudo, como se a pessoa tivesse talvez na sua frente, e você começa, tudo que você quisesse expressar para essa pessoa, você vai escrevendo no papel, né? Uma pessoa com muita raiva, que se visse essa pessoa, ia esganar, poderia até matar. E aí ela faz esse exercício do escrever. Aí eu vou, se eu pegar tal fulano de tal, eu ia fazer isso e isso, aí escrever o que você ia fazer, escrever até o fim. Quando você chegar no final desse papel, nessa carta, todo aquele sentimento já se diluiu. Algumas pessoas dizem para o quê? Para queimar esse papel, essa carta. Porque o interessante é isso: no final dessa carta, desse papel,
existe esse sentimento que se alivia. Por quê? A escrita, ele tem o mesmo potencial da fala. Porque no momento que você escreve, você entra em contato. Por quê? No momento que escreve, você faz o quê? A gente pensa através de imagem e fala, né? Escrita, o pensamento. Então, quando você escreve, você começa a entrar em contato. E isso faz com que você comece a expressar isso, a digerir isso. Então, assim, é uma das formas que você pode, né, a segunda pergunta de Anderson, é uma das formas de uma pessoa tímida expressar as emoções. E é bem interessante os resultados na clínica que eu tenho em relação aos pacientes, o relatar o quanto ela consegue ter clareza do que ela sente. E sempre se perguntar, como é que você está se sentindo agora, no momento presente? E se perguntar e sentir, como é que seu corpo está se sentindo? Como é que você de fato está se sentindo? Isso faz com que você entre em contato, esteja sempre trazendo à consciência as suas emoções, os seus sentimentos. E isso é muito importante para que a gente gerencie, que a gente melhore as nossas relações como um todo, tá? Assim, se tiverem mais dúvida, pode, né, se sentir à vontade para perguntar. Eu não sei se eu respondi, né, o que o Anderson perguntou, mas a melhor forma, né, uma coisa bem interessante nessa expressão, que algumas pessoas às vezes me perguntam, é em relação ao perdão. Em relação a um perdão de uma pessoa que a pessoa já morreu, por exemplo, né? Porque teoricamente você não vai ter a condição de ir até essa pessoa e pedir ou perdoar essa pessoa, então pedir perdão para essa pessoa. Existe uma forma que também é nessa linha de pensamento em relação à escrita, mas também na parte da imaginação, no sentido que você pode, ok, Anderson, que bom. Então, assim, existe duas vias. Uma primeira via em relação a perdoar alguém, né, ou perdoar, ou pedir perdão para alguém, pode ser essa via da escrita, né, falar tudo que você gostaria de falar para essa pessoa. Se for o caso de perdoar essa pessoa, você pode fazer isso, e logo em seguida você fechar os olhos e imaginar você tendo esse encontro com essa pessoa e expressando tudo isso para essa pessoa. Para algumas pessoas pode ser muito desafiador, tá? Fazer esse movimento, mas isso você pode fazer dia após dia, que você pode ter diluir esse sentimento dentro de você, tá? Como eu falei, para algumas pessoas pode ser algo muito desafiador você, né, lembrar disso, mas é um caminho e é uma das formas que eu posso usar na clínica para fazer esse processo de fato, para a pessoa ter esse contato, ter essa liberação, porque isso é metafórico, né? Que a gente faz, mas há uma repercussão internamente. Por quê? A mente, ela não sabe a diferença do que é real e o que é imaginário. Quanto mais você imaginar acontecendo algo, a mente, ela vai tomar aquilo como uma verdade e vai executar. Então é preciso que você use isso, né? Isso é uma ferramenta, é um conhecimento da neurociência. Então tem muita coisa que a gente, em termos de conhecimento, e muita gente não sabe, e não usa, e também não se beneficia disso. Outra informação em relação à neurociência é a questão, a gente é uma farmácia ambulante. A gente tem condição de produzir hormônios como a serotonina, tem o hormônio, o cortisol, por exemplo. Quando o cortisol ele está muito elevado, faz o quê? A pessoa pode ficar estressada, pode ficar com excesso de medo. Esse cortisol elevado, por exemplo, uma pessoa com ansiedade, ele pode gerar isso, né, com maior frequência.
Então tem exercícios que a gente pode fazer, que esse cortisol ele vai fazer o quê? Ele vai baixar e vai aumentar o quê? A testosterona. A testosterona é o hormônio para o quê? Da confiança, da ação também. Então você vai se sentir mais seguro, vai se sentir mais confiante. Baixou o cortisol e aumentou a testosterona. Então tudo isso é possível dentro do processo, né, por exemplo, da neurociência. Aí vem a parte da psicologia positiva, que é o foco maior na parte do que está, né, a parte positiva das situações. Por exemplo, a ansiedade, existe uma pessoa que tem sintomas de ansiedade, tem uma tendência a ser mais negativo. Então, nesse processo dessa neurociência e da psicologia positiva, o que é que faz? Faz com que essa pessoa, né, há um convite para que essa pessoa olhe mais o lado positivo, olhe mais a solução, pare de reclamar. Então tudo isso faz parte dessa questão das emoções, né? O tema de hoje é o que? A importância de expressar as nossas emoções. Junto a isso, a forma como a gente pode produzir esses hormônios para que a gente possa mudar essas emoções ou esses sentimentos em relação às situações que passam com a gente. Então assim, se vocês tiverem mais dúvida, se sintam à vontade, tá? Eu quero aproveitar esse momento, né, e estar falando que amanhã, hoje é quinta-feira, né, toda quinta-feira eu separei esse momento para assuntos da psicologia, coach, né, coach integral sistêmico, e a parte de mapa de perfil comportamental, saúde emocional, no dia de quinta-feira. Sexta-feira, amanhã, eu vou estar junto com a Isabel, né, esteticista, fazendo essa relação da psicologia e a estética. Tá? Vai ser bem bacana, né? Tá confirmado amanhã, vai ter esse momento sexta-feira. E segunda-feira a gente separa para o encontro de empreendedores. Seria toda a jornada em relação ao digital, né? A formas de investir o dinheiro, parte emocional dentro desse contexto, né? Foi criada uma mentoria 360 graus, onde vai auxiliar muitas pessoas nesse início, né, de formas de gerar dinheiro na parte digital e do empreendedorismo. Então esse núcleo, né, esse encontro de empreendedores foi criado para justamente auxiliar. Tem gente que começa do zero, tem gente que começa no nível intermediário, avançado, também é para você esse projeto, essa mentoria. Dia de terça-feira com a Lorena, falando sobre a questão de mãe, ansiedade, né, depressão pós-parto. São assuntos, né, relacionados à mãe. A Lorena foi minha paciente, onde teve a questão de ansiedade e essa questão de mãe, né? São vários papéis que a mãe, a mulher depois de ser mãe, ela exerce como esposa, como mãe, né? Ainda tem questão de ansiedade. Então são muitas questões, então ela vai trazer isso também. E quarta-feira é o circuito de filme, toda semana tem um filme para a gente pensar, né? Pegar os aprendizados e colocar em prática. Então, essa são a programação da semana, né, em termos do Instagram, e tem o YouTube também. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, né, compartilhe. E minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas, né, crescer e contribuir. Eu friso isso porque é uma forma de contagiar vocês para que vocês possam fazer a mesma coisa em relação às pessoas próximas. Né? Não pense que é pouco o que você sabe. Expresse, compartilhe isso, porque o que você acha que é pouco, para outra pessoa que não sabe nada, pode ser muito. Então pode ser um incentivo, pode ser um estalo que a pessoa precisava. Mas é o fato de compartilhar. Então assim, eu agradeço, né, parabenizo a todos por estarem aqui, né, a contribuição do Anderson foi muito importante, com suas perguntas pertinentes, e as demais pessoas também, né? Eu peço para que vocês compartilhem o maior número de pessoas essa live, né? Curte aí, aperta o coraçãozinho, e que a gente possa, né, com o que a gente vive, né, a gente possa compartilhar e possa realmente levar
uma luz para muitas pessoas. É realmente o que eu desejo, o melhor para essa semana de vocês. Estejam amanhã aqui com a Isabel, vai ser bacana também sobre estética. E gratidão, gratidão e gratidão a cada um de vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.